Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Carol, que participou com a gente de mais um episódio de Casos de Família. Olha aí, Carol! E com a minha autora favorita, hein? Sim! E tem barraco nesse também. Pois é. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão e eu tô com o Tan. E Tan, esse seu bigode é falso? É o que sobrou depois de eu perder o cabelo na parte de cima. Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui hoje com a Adriana. E, Dri, você é a Adriana mesmo? Eita, isso, né? Perigo. Eu posso pegar meu passaporte pra provar. Vai estar um pouco... Não prova muita coisa, nada. tá? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho. E, amor, eu desejo pra você um ótimo Natal, sem dramas e sem assassinatos, por favor. Muito bem. Porque este é um episódio especial de Natal. Assim como o livro da Agatha Christie, que se passa no Natal. Tem uma reunião de família lá também. E a gente reúne a família literária. Olha só o gancho. Reúne a família literária como se não tivesse reunido o ano inteiro para falar sobre mais um livro. A gente deu a segunda chance à Agatha Christie, a segunda chance à Carol. E até o fim desse episódio a gente vai descobrir se foi Strike 2 ou não, tá bom? Não, mas se tiver Strike True, vai ter outra chance? Ué, tem o 3, né? Tem que ter o 3. Eu já considero que já tem 2 strikes. Não tem 2, porque a gente já leu Morte no Nilo, mas foi bom Morte no Nilo. Tá empatada a partida, eu quero ver quem é que vai vencer. Boa. Porque a gente tá aqui pra falar sobre mais um livro da Agatha Christie, O Natal de Poirot. Nesse clima de Natal que quisemos, tá certo isso? Tá certo. Quisemos escolher, Tá certo. Confundindo. Quisemos escolher um livro de Natal e a gente trouxe aqui esse livro super natalino, só nós 4 hoje, sem convidados, porque a nossa convidada é a Agatha Christie, né? Gente, é bom lembrar que, assim, conseguimos, né, Carol? Pelo menos, assim, começar esse episódio, né, antes do parto. A gente adiantou um pouquinho a gravação, então a gente tava com medo de... Justo o livro de Agatha Christie, a gente correu o risco de gravar sem a Carol, a gente até adiantou um pouquinho, a gente nem tá com luzinhas de Natal acesa na nossa casa ainda, mas já estamos lendo e falando sobre o livro de Natal que vai entrar em dezembro pra vocês aí, que leram com a gente também durante esse mês. E vamos ver se vai ser um episódio dramático, num drama bom aí, né, da Carol, talvez não chegar ao final dele. Olha isso. Como os livros da Agatha Christie, né? Que você sabe o começo, tenta assim adivinhar o final, mas sempre tem um plot twist aí. Pois é. Mas vamos lá, Carol, começar por você. Tá bom. Você já tinha lido esse livro, né? Sim, no passado. Na minha adolescência, e assim, ainda bem que eu não tenho a memória tão boa literária, porque muita coisa, eu lembrava, obviamente, de muita coisa, mas é aquela surpresa gostosa, e eu sou tão grata porque a minha memória é assim, porque eu sou pega de surpresa. Mas você não sabia nem quem era o assassino? Não. Essa parte do assassinato, isso eu sabia. Mas os detalhes... E você leu a última página? Não li, não li, porque esse eu já... Não precisava, né? Esse eu já tinha lido. Mas, assim, é uma história fantástica, porque, assim, pra quem não sabe, o Hercule Poirot, ele é uma figura carimbadíssima entre os livros da Agatha Christie. Eu achava que ele participava de todos os livros. Não. Mas daí a gente viu um vídeo sobre a Agatha Christie, é tipo a metade dos livros, até um pouco menos, que tem o Poirot, né? Tem muitas histórias que ele não aparece. Exatamente. Então, tem algumas histórias que é a Miss Jane, que é uma senhorinha bem idosa que se envolve, aquela velha fofoqueira, sabe? E ela se envolve e ela consegue resolver os casos. E tem outros que são histórias soltas, né? Mas o Hercule Poirot, ele é uma figura muito carimbada e ele ganhou muito a simpatia do público da Agatha Christie, né? Então, pensa que ela começou a escrever numa época onde as mulheres ainda não eram tão bem vistas. Ela tá ali não é contemporânea, mas é do Lewis, do Tolkien. E os homens
mas, obviamente, tinham um espaço muito maior na literatura. Tanto que os primeiros livros ela começou a escrever com pseudônimo masculino, né? Exato. Tem muitos livros dela com pseudônimo. Eu super entendo e adoro, porque é bom que você consegue consumir sem ficar datando. E uma coisa que o Tan falou numas conversas off, nossa, é que, poxa, às vezes a sensação que eu tenho é que eu tô sempre lendo o mesmo livro. Só que não é, porque ela consegue trazer sutilezas, ela consegue trazer novidade, se é que é possível dizer que os assassinatos sempre trazem uma novidade, mas é o que ela traz, entendeu? Inclusive, tem um livro dela que eu pedi de amigo secreto, então quem me tirou de amigo secreto e quiser me dar... Fica aí a dica. Exatamente, que é o dicionário, que é só sobre venenos e modus operandi de assassinatos. Você quer esse livro? Eu quero. Você tá interessada, Carol? Posso, cara? Sério, Carol? Gente, não dá esse livro pra Carol, Procura não. na Deep Web, Carol, se precisar dessas informações. Mas uma coisa que o pessoal tem que entender é que, assim, por exemplo, a Agatha, quando ela escreve, e aqui, por acaso, não teve venenos, nem, enfim, a morte aqui aconteceu de outra forma. Mas ela era enfermeira, ela foi enfermeira na guerra, né? Então ela sabia manusear. Então eu acho isso legal, porque quando ela fala com propriedade, entendeu? Sobre os assassinatos. Ela descreve os sintomas iguaizinhos que os venenos provocam, né? Exatamente. E nem tinha o Google pra pesquisar. Você sabe se ela é contemporânea do Conan Doyle, que escreve o Sherlock Holmes? Não, acho que ele é bem... anterior. É, porque ela fez parte do grupo dos Inklings, lá com o Lewis. Ah, Agatha Christie? Sim, não na mesma época. Ela entrou depois, Ela né? entrou depois, exatamente. Uhum. Então ela é mais contemporânea. Ela nasceu, acho que em 1890, né? Uma coisa assim. 1890 e morreu em 1976. Viveu bastante, né? Exatamente. 86 anos, morreu de causas naturais. E ela teve, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios, né? Ela tem uma história muito interessante, porque ela ganhou muita notoriedade com seus escritos, depois de lutar muito, né, pra ser reconhecida. Depois de ser muito rejeitada, Depois de ser né? muito Sim. rejeitada e tal, ganhou essa notoriedade e desenvolveu muito esse estilo investigativo, né, de... O que seria o gênero? É crime policial, né? Crime policial, boa. E é interessante também, a gente assistiu um Nerdologia, acho que é do ano passado, que fala sobre a Agatha Christie. Ela era da igreja anglicana e foi a vida toda, né? Então ela tinha uma fé cristã e escrevia sobre assassinatos, né? Enfim. Exato. Era o dom dela, né? De contar boas histórias e criar essa investigação mesmo, né? Eu li só os 2 livros que a gente falou aqui. A Adri já leu um a mais, a gente assistiu E eu li filme. 80% do Assassinato Expresso Oriente, 80% é mas a muita gente viu o coisa. filme, a gente viu o filme do Expresso Oriente e tal. E assim, a gente vê que o estilo é, igual o Tan falou, né? Parece sempre o mesmo livro contado de outras formas. Porque é simplesmente, ela apresenta um cenário, apresenta o ambiente, apresenta os personagens como fichas de RPG, né? Cada informação sobre um personagem, até que você sabe que vai acontecer o assassinato, porque senão não é Agatha Christie, eu imagino. Então alguém vai morrer e ela vai passar o resto do livro jogando pistas na nossa cara pra gente olhar pro outro Tentando lado. enrolar, gente. É isso. É. E assim, pra mim, o primeiro livro que eu li foi do E Não Sobrou Nenhum, né? E eu senti algumas similaridades com essa história que a gente leu agora do Natal, mas o último que eu li foi o Assassinato do Expresso Oriente. E, gente, eu achei muito parecido, Carol. Sério? Muito, muito parecido. É que você leu muito, 80%, falta os 20, Tri. Falta os 20. Mas o final você viu no filme, né? Não, eu li o final também. É porque, assim, do Assassinato do Expresso Oriente, eu acabei pulando boa parte do começo, porque eu queria já começar a ler aonde começasse o filme, entendeu? Entendi. Então, aí eu fui direto pro filme. Então, desde que começou o filme até o final, eu li o livro inteiro. E eu achei um pouco parecido, assim. Nesse segundo livro da Agatha Christie, que eu comecei a perceber, é que você não pode ir pra ele só esperando o desfecho final, porque senão você lê o último capítulo, o penúltimo já tá E tudo já certo. está. Exato. Eu acho que a genialidade dela está em construir o cenário, em colocar todos como suspeitos, todos com motivos para aquele assassinato e você viajar no pensamento dela. Então, assim, você precisa gostar desse estilo de trama, porque é uma história em que não acontece muita coisa, Às né? vezes tá sempre no é mesmo desvendar, ambiente. já aconteceu, né? Tem
uma preparação para o que acontece, e depois é basicamente diálogo. Sim. Basicamente entrevista, investigação, conversando com cada personagem, fazendo algumas observações, vendo uma coisa diferente, um quadro diferente, uma foto aqui, umas pedrinhas ali e tal, que vão sendo pistas para desvendar esse mistério. Então, pra mim, assim, a impressão que eu tenho é que ela tinha, no final, exatamente quem seria o assassino e como seria a cena do crime. Parece que ela começou a ideia do livro por aí. Não Inclusive, ela até faz a dedicatória pro cunhado dela, né? Falando, você tá reclamando que os meus assassinatos tá meio fraquinho? Toma esse aí agora, quero ver. Esse bem sangrento aqui pra você. Então, a impressão que eu tenho é que ela começou a ideia do livro pelo assassinato e pelo assassino. Eu não duvido que todo livro ela não comece assim, né, gente? Porque eu acho que ela precisa definir quem é o assassino pra construir. Pode achar o assassino no meio da história. E aí ela volta contando a história, e pra mim, a genialidade dela, e olha, eu vou te falar porque eu sou chata, porque eu fico, ponta solta, isso aqui não deu certo, falou isso aqui, faltou aquilo lá atrás e tal. Ela não Eu acho que a genialidade dela, e isso, olha, eu tiro o chapéu, porque é muito coisa de gênio. Amarra bem mesmo. Além dela amarrar a história muito bem, de não deixar pontas soltas, ela consegue fazer com que todos sejam suspeitos, todos tenham motivos, todos têm as suas peculiaridades, os seus mini mistérios de vida. No final, tudo se resolve e tudo faz sentido. Eu falei, cara, é muito, assim, tem que ter uma cabeça muito bem estruturada pra conseguir montar esse quebra-cabeça. Sabe quando você tá resolvendo um labirinto, nesses cadernos infantil, que você olha, você já vê o começo e o fim ali certinho. Não, ali você vai indo. Parece que tem vários caminhos, assim, que vai chegando no fim. Não, e na verdade só tinha um, sabe? Exato. Então isso é muito genial mesmo. Uma coisa interessante é que a gente, como vai conhecendo mais esse gênero, e acho que a Carol, que já leu quase tudo da Agatha Christie, deve dominar isso muito melhor. Quando a gente tá lendo, a hora que você vê uma pista muito clara, indicando pra alguém, você fala, esse aí eu já descarto, né? Porque esse aí não vai ser. Se for esse, vai ser fraca a história, entendeu? Porque ela tem motivos suficientes pra duvidar dessa pessoa, né? Aí eu fiquei pensando, você, Carol, que já leu vários livros dela, o Poirot já foi suspeito de crime também? Não posso falar. Não. Fala o livro, pelo menos, que a gente tem que ler. Não dá. Mas assim, uma coisa que eu falei pro Tam, a primeira vez que a gente foi ler um livro da Agatha Christie, nada é por acaso nos livros dela. Nada. É incrível isso. É incrível. Isso é incrível. E respondendo a pergunta do Paulinho, sim. Aí a gente só tem que ler os outros 64 livros, Exatamente, né? pra descobrir. Mas, pensa numa coisa. Isso é uma opinião minha, tá? Por que a Agatha Christie fez tanto sucesso na época que ela publicou os livros? Por que ainda faz tanto sucesso? O primeiro livro dela foi em 1920. E depois ela teve livros publicados após morte e tal. A mulher era viajadíssima. Então, você imagina, os livros dela, muitos, esse aqui inclusive foi um deles, eles foram publicados em jornais, aos poucos. Então, você imagina, as pessoas viajavam com ela, né, pros lugares. Então, o Expresso do Oriente é uma viagem, Morte no Nilo é outra viagem. As pessoas iam conhecendo o mundo com ela. Numa época em que você não tinha acesso a esse tipo de literatura, né? Não tinha Google, as pessoas não eram tão instruídas no sentido de saber o que estava falando ali. Então, acho que ela foi ganhando ali, o público foi ganhando fama, exatamente porque ela falava, de novo, com propriedade, ela sabia o que ela estava falando, ela sabia do que ela estava falando. Tem um livro dela, Morte na Mesopotâmia. Gente, você lê, você tá na Mesopotâmia. Você sente calor quando ela narra. Porque o negócio é muito absurdo, assim, a verossimilhança que ela traz é fantástica. Então, assim, eu fico muito feliz toda vez que a gente fala, vamos ler Agatha Christie. E aqui em casa, eu tenho até que me policiar. Eu uma vez escrevi até um texto pro Ictus falando que o meu maior pecado é ler Agatha Christie. Porque hoje, por exemplo, de data da gravação, eu acordei 3:30 da manhã pra terminar de ler. E eu já tinha lido, mas eu falei, não, eu preciso terminar. Eu terminei de ler e voltei a dormir, porque é muito bom. Ou seja, você leu as últimas páginas. Li na sequência dessa vez, tá? Na hora certa. Sim. E foi com ela que começou esse meu hábito. Porque não necessariamente na última página vai estar a resposta do enigma, do assassinato e tal. Mas você vai ter muitas respostas na última página que você não vai entender, como é o caso desse. Você lê a última página, você não entende o que tá acontecendo. E aí você vai e aí o quebra-cabeça se forma. É fantástico. Esse aqui, pra mim, de Natal, é um dos livros mais bacanas que ela escreveu. Tem um outro também com Hercule Poirot, que é o Pudim de Natal? O Pudim. Esse eu ainda não li. Quem sabe aí pro ano que vem, mas não vou forçar vocês a isso.
Não vou insistir, né? Viu? E você falando aí que ela tem muito conhecimento e ela fala com propriedade sobre diversos assuntos, é interessante porque ela escreve uma história de ficção com personagens que não existiram, mas ela contextualiza muito bem o que acontece. Então, por exemplo, dentro desse livro a gente vai contar, né, um pouco sobre o enredo, e aí ela fala sobre, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola, sabe? Sim, Ela fala fala o Franco, a ditadura do Franco. A ditadura franquista, ela fala sobre o Reino Unido, fala sobre a época de política, porque um dos personagens ali é político e tal. Então, todas essas informações são verdadeiras. Os personagens são fictícios. E aí, você falando na época que não existia Google, não existia nada, então as pessoas tomavam por verdade aquilo que lia e realmente era, né? Sim. Porque o livro foi lançado em 1939, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas na história, simplesmente, depois da Grande Guerra, nem era a Primeira Grande Guerra, né? Era a Grande Guerra. Ninguém sabia que viria uma Segunda Guerra Mundial, quando se estabeleceu a Guerra Civil Espanhola, que é forte e é citada em vários outros livros. Inclusive, o Hemingway, né, cita no livro que a gente leu, a Guerra Espanhola. Outros livros também é muito presente dessa época. E ela estava acontecendo na Espanha e influenciava toda a Europa. Então tem uma personagem espanhola que está na Inglaterra trazendo um pouquinho do contexto espanhol, falando, assim, até exagerando alguns estereótipos espanhóis, né? Que fala, ela é espanhola, ela deve ser violenta, porque lá eles têm touradas. O sangue quente, né? É bem legal. Usando batom vermelho. Eu não sei se a edição de vocês aí da Espanha tem, mas a nossa brasileira, pelo menos a impressa, não sei se a Carol leu nela, no final tem uma seção notas sobre o Natal de Hercule Poirot, e ela contextualiza tudo isso. Ela fala sobre a Guerra Civil Espanhola, dá um pano de fundo, menciona a Guerra Civil, fala o que era de verdade, o que foi criação dela. É interessante que até a fortuna do cara que vai morrer aí, o Simeon Lee, diz que, enfim, a gente descontextualiza em relação ao que é a fortuna hoje. E ele faz uma transposição aqui, ó. Uma fortuna de 2 milhões de libras em 1937 equivaleria a aproximadamente 140 milhões de libras em 2021, que acho que é quando foi Caramba, a tradução que é muito dinheiro. É um bilionário em reais. Né? Só os diamantes valeriam 700 mil. Nossa, e era o que? 10 mil? Não era? Era 10 mil 10 mil É, 10 mil libras. libras. Hoje seria 700 equivalente mil? a 700 mil Caramba. de Pois diamantes. Nossa, eu fiquei tentando calcular, eu multipliquei tipo por 3 só. Assim, não por 70. Caramba. Gente, mas vamos falar um pouquinho sobre o enredo e sobre os personagens, porque assim, não tem muitos personagens, né? Mas o enredo é bem interessante, porque assim, começa o livro num trem. No Expresso Olha aí, não Oriente. sobrou nenhum. Lá no Oriente, né? Começa o livro num trem, eles estão indo pra Londres, né? E aí aparecem 2 personagens já conversando entre eles. Aí, a princípio, você lê o capítulo e aí tem a conversa entre os 2 personagens. É bem interessante, porque aí já aparece a espanhola falando com o seu batom vermelho, com o seu charme, e aí o rapaz conversando com ela. O rapaz é o Stephen Farr e a espanhola é a Pilar. Pilar É a de Pilar. trabalho. Isso. E aí o Stephen, né, pergunta, você é espanhola, você conhece a Guerra Civil Espanhola? Você já viveu? Ela fala, eu vi um carro explodindo com uma bomba e tal, né? Então aí você vê que já tem uma conversa. Só que aí depois isso corta, o livro tem esses capítulos, eu não sei o livro de vocês, mas, por exemplo, dentro do próprio capítulo tem cortes dentro, né? Isso. E aí isso corta a cena pra uma família que tá preparando o Natal. Então isso é o enredo, né? Que é esse bilionário Simeon Lee. Ele mora só com o filho Alfred e a esposa Lydia, cheio de serviçais, mordomos e tal. Tem o mordomo na história, que inclusive é um dos caras que a gente fica na dúvida. Um suspeito, o né? Tresillian, né? Ele tem muito dinheiro, mora numa mansão super gigantesca. E ele é viúvo, né? O Simeon. E aí, pra esse Natal, ele enviou cartas para os filhos dele, convidando os filhos dele pra passar o Natal junto com ele. Aí você fala, ai, que bonitinho, ele quer passar um tempo com a família, né? Um cara ricaço e tal, muito rico. E aí chega todos os filhos, né? Aí o Alfred é o filho que mora junto com ele e é casado com a Lydia. Aí chega o Davi e a Hilda, que o Davi tem uma personalidade assim, ele é músico, ele é artista, toca Ele é da piano, Lufa-Lufa. é pintor. Ele é Lufa-Lufa. Isso. Mas ele, a gente vai descobrindo, é um cara que, assim, mais teria motivos, porque ele não se dava bem com o pai
desde a morte da mãe, né? Porque o Simeon Lee, que é o pai, ele maltratou muito a mãe. E o Davi, como ele é mais sensível, ele é artista, ele tinha muita mágoa do pai por conta disso. E não via o pai basicamente desde que a mãe morreu, né? E aí vem também junto com isso, vem o George e a esposa Madeleine, que Nossa, a Adri lembra tudo, ela não tem isso anotado, viu, gente? Tá falando de memória. Aí veio o George, a esposa Madeleine. A esposa Madeleine só queria gastar dinheiro com roupa. Ele era um político bem assim, que conversava, meia boca e tal. Bonitinha e tal. Ela era novinha, um bonitinha, velhão, bem né? arrumadinha, com roupinhas extravagantes e tal. Mas a elegante era a Lídia, tá? A Agatha Christie deixa bem claro. A elegante é a esposa do Alfred. E aí chega também o Harry. O Harry é o filho pródigo. É o filho pródigo. De Grifinória, né? É o Grifinória, é o cabelo bagunçado, é o que dá risada É o mais velho, né? Também. Quando ele começa festa, a contar a história dele, eu falo, olha o filho pródigo aí. Depois ele mesmo Ele se mesmo... auto-intitula como, lembra a história do filho pródigo? Então Sim. sou eu. Sim, ele pegou dinheiro do pai e fugiu, e aí gastou dinheiro com um monte de gente mulherzada. Só que o pai mandou a carta e convidou ele pra voltar. E que gera um desconforto entre os irmãos também, né? Sim, porque o principalmente do Alfred... Alfred, que tava junto com o pai esse tempo todo. O Alfred é aquele corvinal que tá lá junto, lendo livro, cuidando do pai, administrando as finanças, cuidando dos mordomos, dos criados da casa. E aí chega o Harry com toda a alegria dele e o pai acaba preferindo mais a presença do Harry do que a presença do próprio Alfred. Então aí a família tá reunida. Só que o Simeon Lee, ele também tinha uma filha. E essa filha casou com um espanhol e foi morar na Espanha. E aí que entra a nossa espanhola Pilar. Porque ele mandou uma carta e a Pilar, que é a neta, veio conhecer o avô pra casa. Chega em casa e conhece o avô. Nunca tinha vindo, né? Sim. E a mãe dela tinha morrido, sei lá, uns 2 anos. Era meio recente. A mãe tinha morrido fazia um ano. E o pai também já era morto, né? Alguns anos já. O pai tinha morrido na cadeia, mas ela não sabia. Essa era uma informação só pra gente. Não, mas a questão é que ela é órfã dos dois. Sim. E ela vai lá meio que, não tem mais nada na vida, vou lá conhecer meu avô, vou ver o que vai acontecer. Vou conhecer meu avô, eu sei que meu avô é rico, eu vou lá conhecer... Ela tinha os seus interesses também. Claro. E ela, como a boa espanhola, é sangue quente. Logo na apresentação dela, ela já se demonstra uma pessoa... Que não assim, perdoa, pelo menos no né? discurso violenta, que aprova o uso de violência pra resolver coisas. Enfim, é o que a gente falou no começo, né? A Agatha Christie dá motivos. Ela era muito bonita. E aí, ela chega, a gente começa a ver o livro, né, pelos olhos dela, né? Tanto dentro do trem, quanto ela chegando na casa da mansão, né? Na mansão do Lee. E tem o Stephen Farr, que... Então. É porque eu cara, só vou introduzir ele agora. Então vai. É porque aí ela conversando, aí o avô dela apresenta a casa, toda a grandiosidade, do tipo, olha só como eu sou rico, sabe? Como tem tudo isso aqui. Vem aqui, vou mostrar uns diamantes brutos que eu tenho aqui. E aí o avô dela conta que ele teve muitas fantasias na África do Sul. Ele trabalhou bastante, minerou, e aqueles diamantes dele era da África do Sul. E ele tinha um melhor amigo dele, o Ebenezer, que era lá da África do Sul e tal. E aí ele mostra toda a pompa da casa dele, né? Todo o dinheiro que ele tinha e toda a riqueza que ele tinha pra Pilar. E ele até fala pra Pilar, não, acho que você deveria morar aqui e tal, porque afinal das contas, meus filhos são os imprestáveis, eles não tiveram nem filho, né? Só tem você de neta e eu acho que você tem que morar aqui. Ele até fala, né? Inclusive eu tive filhos bastardos e eu acho que qualquer um dos meus filhos bastardos são melhor do que os meus filhos legítimos, né? E ele fala isso, tipo, na véspera de Natal, na cara de todo mundo na cara reunido. de todo o drama familiar de Natal. É isso aí. E aí, nessa hora, aparece o Stephen Farr, que é o cara que tava no trem conversando com ela, e ele toca a campainha. Que veio da África do Sul. Que veio da África do Sul. Aí logo você já faz fala, a conexão. Deve ser o filho. E ele é o filho do falecido né? Ebenezer, que e era o vê melhor até amigo dele. a conexão com o jet lag, né? Da África do Sul, do mês passado. Boa. E Johannesburg, Sim, inclusive. E Joburg, né? Joburg até. E aí ele chega na casa, encontra a Pilar lá, então aí tá todo mundo. Esse aí E é convidado pra passar o Natal. enredo. Também foi convidado pra passar o Natal. Então tá lá o Stephen, tá a Pilar, tá os filhos com as esposas. É tudo gente que não se gostava. que não gostava do pai, o pai que não gostava dos filhos e 2 convidados que ninguém conhecia. Exato. Sim, mas por Entre os exemplo... irmãos, ninguém tinha super carinho um pelo outro, né? No máximo, Não. talvez o Alfred com o político lá, mas mais ou menos também. O George, mas também... Mas, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante, todos eles foram interessados na fortuna, porque o pai já tava bem caquético. Isso é verdade. Mais ou menos. O David não queria ir, mas a esposa dele força ele ir porque, de repente você retoma um relacionamento com seu pai, vai ser bom pra você e tal. Só que ele não quer porque ele tem um ressentimento por causa da mãe. Sim, a Hilda... É muito engraçado isso é muito gostoso de
ler realmente da leitura da Agatha Christie, porque ela traça uma personalidade e o personagem ele se mantém fiel à personalidade. Sim. Então, desde quando a Hilda começou a falar assim, eu já percebi que é uma mulher que ela é mais carinhosa, ela cuida mais, aquela mãezona, sabe? Aquela que vai ajustando todo mundo. E ela fala, não, quem sabe, né? Mas confronta quem é necessário pra proteger o marido. Sim. Inclusive, ela se torna uma das possíveis assassinas por causa disso. A gente percebe que ela nem conhece a família, né? Porque quando o marido, ele vai embora, eles se casam e ela nunca conheceu ninguém. E assim que ela chega, ela tem uma afeição muito grande pela Lídia, que é a dona da casa. Vamos colocar assim, que é aquela que mora ali. A esposa do Alfred. E as duas se identificam muito, né? Quem tem cunhada sabe que às vezes isso é difícil de acontecer, né? Tipo, a esposa do seu cunhado, a sua concunhada. E é muito gostoso quando você tem uma boa relação familiar, né? E isso que a Adri falou é bem importante, né? Cada um tem uma personalidade muito, muito marcada e que vai ser muito bem percebida pelo detetive, o Hercule Poirot. E o mais interessante dessa história, por exemplo, é que o Hercule, ele não se convidou pra ir pra essa situação. Então, a gente é apresentado a família, a gente é apresentado as personalidades. Tem dois personagens que precisam ser mencionados, hein, Carol? O mordomo e o cuidador do Simeon. Não, calma, a gente tá chegando lá. Então tá bom. Agora a Carol vai apresentar o Poirot. Exatamente, porque o que acontece? Temos a apresentação da família e a gente vai pra um outro local ali, onde tá o Poirot, o Johnson, e é muito bacana, porque eles estão assim, falando, né? Natal, né? Polícia não vai ter muito trabalho, né? Afinal de contas, é uma época de alegrias, é uma época de confraternização, onde você faz as pazes. E, realmente, a gente, quando pensa no Natal, a gente pensa nas pessoas felizes, nas luzinhas, né? Na decoração, a gente não pensa em assassinato. E o Poirot já fica, sei não, hein? O ser humano pode te surpreender. Família contar junto, sempre tem um draminha. Estamos no começo do livro aqui. E realmente acontece. E ele, convenientemente, tava na cidade, né? Preparando a sua ceia de Natal junto com esse amigo dele. Exato, o Capitão Johnson. O Poirot é solteiro? Ele é. Inclusive, é uma coisa que eu critico um pouco nos filmes, porque nos filmes faz muita alusão que ele teve relacionamentos, né? Que ele é pegador, né? Mas é por causa do Kenneth Branagh. dele. Porque nos livros não tem alusão alguma de mulheres na vida dele. Eu não li todos, então eu posso estar enganada, mas até os 35 que eu li, ele é solteiro. Enfim. E aí acontece, né, o assassinato, como a gente já falou, do Simeon Lee. Aliás, antes do assassinato tem aquela reunião do Simeon com os filhos, que ele fala que ele vai mudar o testamento dele. Porque estava muito antigo o testamento, ele precisava ajustar algumas coisas. Ele força todo mundo a chegar perto pra ouvir uma ligação dele pra, vem aqui daqui, sei lá, depois do Natal, porque eu preciso mudar o meu testamento. Aí ele desliga, todo mundo com aquela cara de, ai meu Deus, e agora? Mas o que dá dó é porque, assim, todo mundo chega na casa e fala, nossa, por que será que o pai convidou a gente, né? Agora o Natal, ele nem gosta do Natal, ele nem comemora. E ele tá super velho, não? Ele tá super velho, vamos ver o que ele tem pra falar e tal. Aí ele chama todo mundo, gente, depois todo mundo jantar, todo mundo sobe pro meu quarto. Aí vai todo mundo pro quarto dele. E aí, meu amigo do céu. Então, mas aí só pra pontuar uma coisa do Poirot, ele sabe da fama dele, ele é super inteligente, é ele o cara que vai resolver o bagulho, né? Como é que vocês falam? Que ele é o Ex Machina? Deus Ex Machina. Deus Ex Machina. Eu pensei que você ia falar que ele é o Sherlock Holmes. Mas ele não se oferece a resolver o caso. Pelo contrário, ele fala lá pro Johnson, eu não vou me meter, eu vou só como observador, porque eu sei que isso pode chatear a polícia local, tá? E é só quando ele chega na mansão que, você que é o Poirot? Não, então vem cá que o Alfred, no caso, né, que é o filho... O que mora na casa. Fala, não, eu tô contratando os seus serviços. Aí, a partir daquele momento que ele fala, beleza, então você não vai voltar atrás, tá? Porque eu não sou desses. E eu vou resolver aqui o trem, tá bom? Então, é a partir daquele momento que ele, obviamente, já tava com tudo maquinado, mas que ele fala, eu vou me envolver. Então, você vê que ele sabe a hora em que ele tem que entrar. Porque eu acho que se ele já chegasse ali chegando, não ia ter tanta graça o livro, principalmente nesse livro. E a gente sabe que tem uma polícia local, porque logo depois
que o Simon Lee chama os filhos e descasca o abacaxi ali e fala, vocês são tudo imprestáveis, são uns bandos de encostado, eu vou fazer meu testamento de novo e tal. E assim, ele ofende pra caramba todo mundo, é horrível. E ele fala, e agora eu quero que todo mundo saia do meu quarto, porque eu vou comer tranquilo, eu não quero ninguém vindo aqui me perturbar aqui no meu quarto. Amanhã vocês voltam aqui e tal. E amanhã é Natal, no caso, né? Isso é tudo na véspera de Natal. Exato, isso é tudo véspera, dia 24 de dezembro à noite, sabe? Aí fica aquele mó climão. E tava todo mundo com roupas bonitas, Sim. a Lídia super bem arrumada e tal. E aí ele descasca o abacaxi, todo mundo. Daí quando ele desce, chega um policial, que é o Snoodle. Ai, não sei falar o nome dele. Chega o policial. Snoodle. Chega o policial. E aí a gente percebe nessa hora que tem um cara que trabalhava junto com o Sr. Lee que ficou muito nervoso. Fazia um ano que ele trabalhava lá só, o Hubbury lá. Isso. E O ele que chegou é o Sugden, é isso? É Isso. Sugden, isso. Policial Sugden. Ai, que difícil o nome, né? E aí, quando o Sugden chegou, o Tricilian, que era o mordomo, ele falou assim, o policial chegou. E aí, o cuidador, quando viu que chegou um policial, ele foi pra cozinha e ele falou, gente, o que esse policial tá fazendo aqui? Daí, o Tricilian falou, não, foi o próprio Simon Lee, chamou ele pra vir aqui, porque tem algum assunto pra tratar. Não, ele fala que é pra recolher Arrecadando dinheiro, Isso. não sei o que tem, maior historinha aí, né? Enfim, e aí o policial vai lá e tal, tem uma conversa com ele. E aí depois, o policial vai embora e ele fala, ele pediu pra eu voltar daqui a 2h30 e ele vai voltar depois. E aí acontece essa reunião familiar aí com os filhos, né? Que é super constrangedora, que a gente já viu. Mas aí explica por que ele quer voltar, né? A gente fica sabendo rápido por que o policial tem que voltar, porque de acordo com ele, o Simeon tinha chamado o policial porque falou, olha, roubaram os meus diamantes. Os diamantes brutos dele. Que ele já tinha mostrado muito recentemente pra Pilar. Ele exibia pra todo mundo, né? Mas assim, pra gente apareceu só ele mostrando, pra dando Pilar. na mão dela, sabe? Tudo mais. Eram diamantes brutos, né? Que pareciam pedras comuns. Isso. Porque, enfim, pra ele era meio que uma memória da África do Sul. Não é porque é rico, é porque é um item, um totem aí dele, de né, memória de vida. dele. Sim. Isso. E aí ele fala, tenho 2 suspeitos, eu vou confrontar os 2. Se for alguém da família, a pessoa vai devolver e aí eu não vou fazer nada. Mas eu suspeito de uma pessoa da família, eu suspeito de um criado, um funcionário meu aqui. E aí você volta daqui a pouco, que eram 2 horas, Daqui 2 horas e meia, sei lá, porque eu quero falar com eles antes. eu quero antes conversar de você com eles e tal. e ver se eu mesmo resolvo, senão vou entrar com a polícia mesmo. Só que não dá tempo do cara voltar, né? Porque nesse meio tempo sumiu os diamantes e também acontece o assassinato dele. Que agora a gente tem que descrever, porque acontece um grito muito alto, muito assustador, como se fosse um grito de um corpo sem alma. Cada um definiu de um jeito, Cada né? um definiu. Era engraçado, porque daí a gente sabe no desenrolar do livro que o Poirot, ele vai investigar e ele vai entrevistar todo mundo e cada um fala esse grito de um jeito diferente, né? E cada um tá num lugar da casa diferente, né? Acho que os 2 únicos que estavam juntos eram o Harry e o Alfred, que não se suportam. Então a gente meio que fala, acho que um não encobriria o outro porque eles não se suportam, então meio que a gente tira eles do baralho, pelo menos a princípio. Mas depois o Poirot vai falar, talvez eles já tivessem até essa rixa combinada. Exato. Sim. E aí eles chegam correndo lá no quarto, porque lembra que o pai tinha falado pra ninguém incomodar ele, né? E aí eles percebem que a porta tá trancada. E foi trancada por dentro. E aí primeiro fica assim, nossa, o que aconteceu? E aí eles tentam arrombar a porta, conseguem arrombar a porta. A hora que entram tinha muito sangue. Gente, a descrição, eu fiquei, gente, é muito sangue. Porque a descrição insiste bastante, assim, 3 partes do livro falando que tinha muito sangue, os móveis revirados, toda aquela coisa, aquela confusão, né? A Lídia entra na cena do crime e cita uma frase de Shakespeare, né? Quem diria que esse velho teria tanto sangue em seu corpo? Sangue em suas veias, Assim, são coisinhas que vão sendo jogadas, né? Pra gente desconfiar de todo mundo, né? Peraí, tá trancado por dentro? Será que foi suicídio? Não, mas não tem... E não tem ninguém no quarto, né? Isso é importante. A janela E as janelas a janela que não nunca abre. se fecham, estavam fechadas. Então, se alguém fugiu pela janela, a janela não estaria aberta. Se alguém saiu pela porta, não estaria trancado por dentro. Mas existe a possibilidade deles terem trancado por fora com alguma chavinha especial, um alicate, alguma coisa, simulando que ela estava trancada por dentro. Exato. Então, o desenrolar da história é basicamente em cima disso, conversando com cada um dos que estavam na casa. Eles concluem que é alguém que estava na casa, que não teria como vir de fora. Eles encontram uma borrachinha de alguma coisa que se não se sabe direito o que no chão. E um preguinho, né? Um parafusinho. A Pilar tenta pegar meio escondido, só que o Sugden, é isso o nome do cara? É, o Sugden, é o policial, o ele Sugden fala, não pode percebe, mexer, fala,
mexer. Não pode mexer na cena do crime. Então me dá aí o que você pegou, né? E aí o Harry até defende. Não, ela sabe que não pode, né? Tem aí na sua mão, dá aqui pra mim. Então você percebe que todos aí meio que são suspeitos. E tem motivos, né, pra matar. Sim, e aí o policial Sugden, junto com o Hercule Poirot, começa a fazer investigações e entrevistas para verificar o que tá acontecendo. E durante todas as entrevistas, a gente não tem o pensamento do Poirot. A gente tem as respostas das perguntas que ele vai fazendo. E os investigadores imaginando, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas como não é o Poirot, a gente já sabe que eles estão errados. Pelo menos eu como leitor. Não. Sempre que eu li alguma coisa, eu li uma conclusão, eu falava, peraí, quem que tá falando? Não é o Poirot? Não, beleza, então não é isso. Exato. E o bacana é que apesar da gente não saber o que o Poirot tá pensando, quando a gente vai vendo as entrevistas com os suspeitos, né, que no caso todo mundo começa a ser suspeito, você meio que vai recebendo pecinhas do quebra-cabeça, né? Então, fulano de tal viu 3 estátuas, mas estava muito escuro, então ele não sabia o que era. E são só 2 estátuas, não existem 3 estátuas. Ciclano de tal disse que ouviu um barulho, e aí eles fazem meio que uma encenação ali, os policiais, pra ver se dava pra ouvir, e não dá pra ouvir, então alguém tá mentindo. E um tava tocando a marcha fúnebre. Outro tava tocando a marcha fúnebre. Então você vai recebendo essas informações, e de novo, a Agatha não trata a gente ingenuamente, mas ela não trata a gente de modo burro. Você não lê e você fala, putz, como é que eu não vi isso, entendeu? Ela vai construindo o raciocínio com você. Obviamente que é um livro pra você relaxar, então você não tem a obrigação moral de dar uma de Hercule Poirot, usar sua massa cinzenta e descobrir o caso. Deixa que ela vai fazer isso. Mas a graça tá aí, né? Eu for anotando tudo. Ou como se você estivesse jogando Scotland Yard. Quem já jogou esse joguinho tem um bloquinho, fala, fui na biblioteca, descobri isso. Fui na... Gente, mas eu leio assim, Dri, e é legal. Deixa eu falar uma coisa. Uma vez a gente foi jogar, eu, o Fernando, o Tan, a Renata, a esposa do Tan, e o Lucas, o filho do Tan. E ele deu uma surra na gente. Ele deu uma surra. O filho do Tan deu uma surra na gente. Ganhou o jogo. Foi e ele era mó pequeno, né? Ele devia ter, sei lá, uns 9 anos, sei lá. Por aí. Eu tava grávida do bem na época. Mas ele é bom. Mas ele é bom. muito Scotland Yard, né? Sim. Eu acho que inclusive é inspirado, né? Deve ter uma inspiração. O detetive, né? Que era o da Estrela. Quando eu era criança eu jogava o detetive. Não era Scotland Yard, era o da Estrela lá. Eu tinha. Mas o jogo é outro, né? Não, mas o Scotland Yard de pistas que você vai recolhendo e tudo. Tem pistas nos lugares. Tem um caderno gigantesco que aí você vai abrindo e vai vendo as pistas. Mas o detetive você tem que investigar um crime também. Eu não lembro o modus operandi. Que tem mas com certeza morta. Teve inspiração nesse tipo de livros, Com né? certeza. Porque as pistas vão sendo colocadas na sua cara e você tem que investigar pra descobrir o caminho, né? Não, e é muito doido porque assim, eu tava lendo o livro pra entender a história, conhecer a história e relaxar. Eu não tava assim, eu vou pegando alguns fatos e tal, mas não tava montando esse quebra-cabeça. Sim, eu tava só separando as peças, fazendo os cantinhos ainda e tal, de boa. Mas aí tem uma parte no livro que daí eu tava conversando com os meus filhos ontem, né, amor? Na janta, eu tava lendo, eu falei, nossa, tem uma coisa que aconteceu no livro que ou a Agatha Christie não entende do assunto, ou isso vai fazer parte da resolução do livro. E aí eu contei, porque eu falei, gente, isso é um furo muito grande, não faz sentido isso, né? Só pra quem lê o livro lembrar, é o momento da foto, em que vê uns personagens na foto e vê a cor dos olhos. A Adri mencionou isso no jantar. Falou, ela não deve entender de genética. Eu falei, ela não deve entender de genética, gente, isso não faz o menor sentido. Só que eu ainda não tinha lido o final. E aí, quando eu li o final, eu falei, putz, eu dei spoiler pro Paulinho, que dó, porque eu tava adiantada dele, né? Aí ele foi na sala e ele falou, aquela parte lá, viu? Exato. Essa semana, olha como são as coisas, né? Esse negócio de genética, isso eu aprendi na escola. Azinho, né, gente? Azinho. Exato. E aí a gente tava assistindo aqui em casa né? um filme, não sei se vocês já assistiram Alexandre e o Dia Terrível, tenebroso. Terrível, né? horrível. Muito divertido. É muito bom o filme. E são 4 filhos e os 4 têm os olhos claros. E os pais têm os olhos escuros. E aí eu falei pro Fernando, isso é impossível. Os 4 filhos biológicos terem os olhos claros e os 2 pais terem os olhos escuros. Não, mas é possível. Isso é possível, Os 4? o contrário que não é. Sim, é possível. Porque os pais podem ser azão-azinho. E, na verdade, é só 25% da probabilidade de nascer com o olho claro que existe. Porque pode ter vindo do pai deles. Entendi. Só que o contrário, não. Não, inclusive a gente
gente tem família assim. Os primos do Paulinho é casado, os dois têm os olhos castanho escuro. Aí o primeiro filho nasceu com olho verde. A família, nossa, que legal, que bonitinha. Aí ela engravidou. Eita, e agora se outro menino nascer, vai ficar com ciúme do outro, né? Aí nasce outro com olho azul. Olha, que é a minha frustração, porque o meu pai tem o olho verde, 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 verde. E somos em 3 meninas em casa e nenhuma nasceu com os olhos verdes. Culpa da sua mãe. Culpa da minha mãe, mas as minhas primas, por parte de mãe, têm os olhos azuis. Não todas, mas tem. E aí agora tá todo mundo falando que talvez o Natan possa vir com os olhos claros, mas eu tô desencanada. Se o Fernando for azinho, pode sim, 25% de Na chance, família do olha aí. Fernando eu não conheço ninguém com os olhos claros. Não, então ele é azão, filha. É igual eu, azão aqui, ó. Aqui O não Paulinho tem... é azãozinho. Vai Olha vir só, e genética aqui no podcast. Né, Filho da não? Capituna. Informação. Filho da Capitã. Mas aí, e assim, aí vai tendo as entrevistas, vai desenrolando tudo isso. E você percebe que o Poirot, ele vai jogando, né? Eu falo Poirot, a gente vai variando. ótimo. Dá É igual. engraçado que a gente lê e fala como se fosse francês, mas ele é belga, né? Eu leio Poirot. Poirot. Porque é Hercule Poirot. Tem que ver meus filhos falando, Hercule Poirot. Não, uma coisa que me dá raiva, e me dá raiva mesmo, tá? Ele fala francês no meio do livro, E cara. não tem Ele acento. fica Sim, digitando. Não, mas fala. o bom é que no Putz. Kindle você clica em cima, você vê a tradução, É, sabe? então, eu li Porque no Press. tem coisa que é importante. Não, mas eu várias acho que coisas todas mó as frases em sacadas em francês francês. dá pra Ah, entender. Não dá. Ah, eu não entendo. Não, tem uma outra coisa que não dá pra entender mesmo. Mas imagina, de novo, a época que ela escreveu, as pessoas falavam francês. É que nem você hoje em dia, Que você tá tinha francês. conversando e brainstorm, não sei o que, Ou você solta entende um que é. senhorita, igual que o Stephen fala no trem. Mas Exatamente. é que assim, do jeito que a gente... Do jeito não, né? Mas a língua estrangeira da Inglaterra é o francês, né? A segunda língua que você aprende na escola. Do jeito que a gente, no Brasil, teoricamente, aprende o inglês. Então acaba Mas até reconhecendo. aqui na Espanha, a língua que eles aprendem é o francês. Ô, mas o tradutor aqui podia botar uma notinha de rodapé com a tradução da frase. Mas não tinha no rodapé? Não, Nada? não tem. Nem no Você final? Mas vira. eu acho que mas acho que é o tipo de frase que não fazia diferença morando. Faz, claro que Ah, faz. ô, É, louco, uma fazia outra muita. tinha realmente que... Nossa, gente, A olha só, eu tô diferença- entendendo francês, porque eu não lembro de Você ter não clicado. clicava? Você não Não, clicava? eu lembro que eu entendi tudo. Assim, não fez diferença pra entender a história, mas era um elemento a mais, era algum comentário que era se fazia. uma peça do quebra-cabeça ali. É, porque pelo ele menos. podia fazer uma interjeição que pode ser positiva ou negativa. Isso pode influenciar na continuação da Exato. história. Entendi. Bom, mas aí ele e o policial Sigurden, a gente tem que dar apelido pra esse Sugden, homem, gente. Sugden. Sigurden. Nem é tão difícil, mas a gente não lembra. É difícil de lembrar só, né? Sugden. Sugden. Não, eu passei meio livro confundindo o nome do mordomo com o cuidador É o o tempo todo. Eu não Trecilian. sabia não, o nome quem era do- quem. Não, era diferente, mas eu falei, ih, esse aí é o cuidador ou é o... Gente, é porque, pra mim, é assim, vocês vão rir. Mas pra mim, o Trecilian lembrava do Trestralho, do Harry Não sei Potter. quem é. Aí eu fiz essa relação do Trestralho com o Trecilian, aí eu não esquecia E o mais. outro? E Entendi. o cuidador? Hopbury. Enfim, É. no livro tem duas coisas pra gente adivinhar e, a princípio, aliás, desde o início, né? A gente não tem certeza se foi a mesma pessoa. O diamante sumiu, então tem um roubo envolvido na história e tem um assassinato. Não necessariamente precisa ser a mesma pessoa pros dois. Isso pra mim ficou bem claro, bem de cara. E as minhas próprias teorias já desassociaram, assim. Eu, em momento algum, imaginei que fosse a mesma pessoa. Eu falei, bom, uma pessoa roubou e uma pessoa matou. E aí eu ficava criando as minhas teorias. Pra mim não foi assim, não. Pra mim, eu achava que o roubo era uma distração a mais que o próprio assassino usou mesmo. Que era uma distração que era pra desviar, pra dificultar a investigação pra descobrir quem que era, entendeu? É que a cena do crime foi muito rápida. Do grito dele até todo mundo chegar na porta e já tá trancado e o assassino não tá lá dentro, não dá tempo de acontecer um roubo antes, sabe? A menos que ele tivesse roubado e Antes aí, sei lá, de o lutar, velho pegou a exato. pessoa e aí Mas aconteceu... o roubo já tinha acontecido. Tanto que é por isso que ele tem chama o isso. policial. É verdade. Então a gente não sabe. E eu... Sim, Se é de isso que eu ia repente ele falar. confrontou a pessoa que roubou Exato. e essa pessoa que matou porque foi Sim. descoberta ou sei lá. Sim. Então tem tudo isso, né? E aí, assim, o desenrolar da história é, primeiro que você quer descobrir quem que é o assassino, Uhum. né? Como que foi, né, o assassinato, porque, por exemplo, ele deixa muito claro que móveis muito pesados foram revirados no quarto. Então, isso já dá a entender que não é um suicídio e que não é uma pessoa fraca, né? Nem- Então, já ele foi degolado, né? Não dá pra ser um degolado. Foi cortado o pescoço dele, não dá pra ser um suicídio. E ele é muito fraco, ele não conseguia nem andar sem andador, ele jamais conseguiria virar os móveis, por exemplo. E o Poirot fala que poderia ser uma mulher desde que tivesse
aparece um cúmplice junto com ela, Isso. né? Então, e aí ele vai investigando. Então, esse é o primeiro plot, assim, do livro, que você quer descobrir até o final pra ver o que que é. E o outro plot também é a identidade das pessoas que estão ali envolvidas, sabe? Se eles têm alguma motivação por trás, e aí a gente vê que tem várias rusgas entre a família, os familiares, como que eles vão se desenvolver, porque eles eram proibidos de sair da casa, porque eles estavam sendo investigados, e aí tem todo esse estresse, todo esse atrito familiar também dentro, e também com relação às próprias identidades das pessoas, porque todos os familiares se conheciam. A gente vai conhecendo os personagens ao longo da história. Dá uma mini apresentada no início, mas você percebe muita coisa da vida, motivações, ao longo da investigação mesmo. E essas rusgas familiares, você vai ver que, por mais que esteja numa situação muito ruim de assassinato e Natal, você percebe que elas estão sendo curadas ao longo do livro, né? Tanto que a esposa do David falou, você reparou como ele tá mais feliz agora? Né? E até a própria Pilar e o Stephen queriam dançar. É Natal, vamos dançar, vamos pôr música, né? Você vê que eles estavam sendo curados e tratados também, de certa forma. Sim, o próprio David, quando ele fala, né, acabou, passou, e não é porque eu queria que ele morresse, é que agora que ele morreu, eu sei que, né, não faz muita diferença. Como a Adri falou, a Pilar e o Stephen queriam dançar, mais ela do que ele, porque ela fala, né, poxa, eu sempre ouvi que o Natal aqui na Inglaterra era cheio de comidas, passas flambadas. Exato, o bolo pegando fogo, e aí ele fala, não, vamos ali na despensa então, deixa eu te mostrar aqui como que é. Você vê que ele também tá encantado por ela, tal, e aí chega a parte que o advogado, né, o Sr. Charles, ele vem ler o testamento, e aí fica aquela situação, né, e eu achei muito bacana. No meio da investigação. Eu achei muito bacana a visão do advogado, né, que ele fala assim, ele já estava acostumado com situações, assim, constrangedoras, né, então ele só queria ler e ir embora antes que a coisa degringolasse. Porque sempre degringola. Exato, sempre tem um problema, sempre tem. Falar, vamos pular as formalidades aqui, só vou ler quem tem direito ao quê, né? Muito bom, muito bom. E uma coisa que o Poirot fala é que a gente tem que prestar atenção, não é só no assassinato, nem no assassino, mas em quem foi assassinado. Porque o caráter... Ele fala várias vezes, o caráter do assassinato faz muito. Importa. Isso é muito importante, a gente tem que prestar muita atenção. E era um velhinho que merecia morrer, né? Vamos combinar. Sabe quem que me lembrou quando eu tava lendo a... O Scrooge. Exato. Pra mim também, o Ebenezer Scrooge, Sim. total. Faltava o... Dickens em Natal, olha aí. Faltava os fantasmas pra ajudar ele, tadinho. Chegou, né? Que eram os filhos, né? Que não via mais de 20 anos, mas não deu tempo. Verdade. E a Pilar sendo o futuro, né? Pois é. Bom, enfim, eu acho que tem muita coisa aqui pra frente que eu acho que não vale a pena a gente falar. Não, porque se a gente contar o desfecho, Sim, atrapalha bastante. Até não com contamos relação nada, a a... gente só deixou vocês com muita vontade de ler, espero. Até com relação às personalidades e como foi o crime. Mas eu tenho que confessar aqui, Carol, que não é o estilo de leitura que eu gosto, de verdade. Eu li pra gente gravar, pra eu inteirar. E assim, eu li com muita atenção, com muitos detalhes e tal. Mas pra mim, essa questão de... Acontece tudo nos 3 primeiros capítulos e depois até o final, a entrevista e jogando, ó, pode ser esse, pode ser aquele, pode ser esse, pode ser aquele. E você sabe que não é, porque não é o estilo da Agatha Christie. Então, isso pra mim, que, por exemplo, que espelhou muito no Expresso Oriente. Porque o assassinato do Expresso Oriente foi igualzinho. Aconteceu o assassinato no começo, eles fazem um monte de entrevista, o trem para lá no meio por causa de uma alavanche. Nossa, a gente tá fazendo dois... Alavanche é bonitinho, A gente faz 2 podcasts num só, né? E aí acontece a avalanche, o trem para, e ele vai fazendo entrevista, e no final tem a solução final. Eu até falei, Paulinho, nossa, bem que podia ser a mesma solução final do assassinato do Expresso Oriente, que eu também compraria a ideia, ó, Não, show. mas daí você ia ficar irritada, vai. Nossa, Igualzinho, como assim? Com ela abrindo no prefácio falando, ó, vou fazer um livro diferente. Só tinha mais sangue, só. É com Pegadinha mais do malandro. sangue, é mais... Porque o do assassinato do Expresso Oriente foi ali, um tchuc, não teve tanto sangue. Ô, louco. Mas... A hora que você vê a história... são eu tô muitas falando facadas, do filme. né? São muitas facadas, mas não tinha tanto sangue, né? E aí, quando chega no final, que eu li o final, e aí o Poirot faz igualzinho no Assassinato do Expresso Oriente, chama todo mundo na sala. É o Vamos contar pra espetáculo vocês
fez dele. agora. É. E aí, pra mim, o grande pra momento. mim, exatamente É o Scooby-Doo. isso. É o plot do Scooby-Doo. Chega todo mundo no final e conta o que aconteceu. E aí você vai revendo na cabeça tudo que aconteceu. E pra mim parece que assim, que no começo do livro é ficha de RPG. Ela tá apresentando os personagens, ó, ficha de RPG. Ele tem habilidade dessa, tem essa, tem essa, e vai falando. E no final é quando pega as fichas de RPG de novo e vai falando sobre a personalidade. Esse pode, esse não pode, isso aqui. Então assim, pra mim, eu tava muito cansada já. E eu quase pulei pro final já. Que eu falei, ok, porque realmente eu acho ela genial. Eu acho que o que ela faz é um negócio incrível, mas não é o estilo de livro que me agrada, Sim. sabe? E até a solução final eu olhei pro Paulinho e fiz. É aquela coisa, né? Quando termina o relacionamento, fala, a culpa não é sua, é minha. É, Carol! Porque Ela é muito boa pra mim, sabe? a Adri definiu bem, assim, ela falou que passou a época que eu deveria ter lido. Talvez fosse na adolescência, que conquistaria melhor, conquistaria mais e fizesse assim a gente, nossa, eu quero muito desvendar esse assassinato. E com a morte do cara, sabe? Eu não tinha empatia por ele, assim, sabe? Mas ninguém tinha, na verdade, né? Não, A questão é mais um mistério que foi criado mesmo, né? Se você mas se assim, pra mim dá interessa. igual quem matava, sabe? Eu só queria descobrir por que o Poirot descobriu, como que ele descobriu. É isso. Mas é meu estilo, entendeu? Claro. Então, mas é isso que eu falei no começo. Se você vai com essa intenção de só desvendar o crime, o livro fica chato. Sim. Eu acho que você tem que começar a olhar pela janela também, né? E ver as paisagens que a autora tá construindo pra você. E aí Exato. talvez fique mais interessante, né? É que eu sentei na janela com o vidro fumê, amor, por isso. Tava nevando, né, Dri? Não deixaram abrir a cortina. Não deixar. Eu não fico ofendida, não, Dri. Imagina, eu acho que essa é a magia, né, dos livros, né? Aquilo que nos encanta, como, por exemplo, a gente teve aí a Sociedade do Cansaço, né? Não me pegou, não pegou a maioria dos leitores, Nossa, mas pegou alguém. O trauma de 2023. Mereceu uma menção desonrosa do E, ó, Matheus no a episódio. gente nunca pode esquecer que foi o Paulinho que escolheu o livro, hein? Eu nunca neguei isso. Ah, eu não vou deixar nunca ninguém esquecer, porque eles falam, não, ó, o Tan gravou. Não, eu só estava lá na hora errada, no dia Eu também. Ó, mas foi um dos melhores episódios do ano, pelo menos, que né? Que a gente bacana. tava com 3 grandes especialistas com a gente falando Não, do livro. isso sim. E isso que eu acho legal, porque, por exemplo, assim como o Harry Potter pega muito a Dri, o C.S. Lewis pega muito, por exemplo, aqui o Paulinho, por exemplo, o Tan já gosta de livros que te fazem pensar e refletir. Eu acho que é tudo questão de estilo, e eu acho que o literário, ele é muito disso, né? É da gente sentar, papo de amigos, falar, gosto disso, não gosto daquilo, e tá beleza. Eu amei Orgulho e Preconceito. Eu sei que a Dri odiou. E tá tudo bem, né? também. Então, vocês Eu odiaram, né? também, ô Joe. Ah, todo mundo vai. Então, acho que é tudo questão, assim, de estilo, época de vida. Eu não curti a trilogia cósmica e sei que isso é um grande pecado pra alguns. Não é. Então. Você não curtiu? Exatamente. O Perelandro até que é legalzinho, né? Só. Não precisava ser uma trilogia. O Perelandro é o que a Carol não leu, né? Não, Ou foi foi o segundo, último. ele- Ah, não, Não, Perelandro é o o Perelandro segundo. não. Perelandro é o segundo. O Perelandro é o melhor. Então, Aquela eu nem li Tem que esse. ler, hein, Carol? Eu nem li. Mas é uma viagem lascada. Então, Bom, eu vou dar minha opinião, então, já que todo mundo falou, né? A Carol mais ou menos já sabe. Considerando que eu já li 3 livros dela, que foi A Morte no Nilo, O Elefantes que eu quero esquecer. Ai, e falando isso, peraí, uma observação interessante. Tem a frase nesse livro. Tem, gente! Mas- Olha aí a conexão. mas esse livro foi publicado em 1937. Os Elefantes Não Esquecem foi publicado em 1970. Ah, Olha, olha então aí. ela já tinha isso lá na frente. Isso que é o Agatha Verso, né, gente? Impressionante. É porque, pra quem não sabe, no meio da discussão de uma conversa, fala, não, porque os elefantes nunca esquecem. Eu falei, é o nome de outro livro aqui. Ó, olha aí. Exato. Mas aí, então, você tava falando dos 3 livros que você leu. Bom, e eu li esse aqui, foi o terceiro. O Elefantes realmente é muito ruim, muito assim. Nossa, ruim. o Elefante é Diz um doido, ex-colega de cara. trabalho. Ela já tava cansada. Ruim com força. Ruim com É que ele força. é muito ruim. E tem um podcast sobre ele, hein, galera? Olha só. Então, pois Ouça é. lá. O podcast pra é você legal, ver. vai. O Sociedade O podcast do é legal, o Cansaço. podcast é legal. Até a Carol admitiu que era ruim, gente, naquela gravação. Não, é fraco, é fraco. Enfim,
Morte no Nilo eu gostei. A gente tem um diário de leitura dele, Carol? Sim, temos. Gostei bastante. E eu gostei mais desse. Dos três, o Hercule Poirot foi o mais legal. Esse do Natal. Mas eu concordo muito com o que o Paulinho falou. Eu talvez tenha lido na época da vida errada. É um livro que você tem que encontrar ele infanto-juvenil. Ou, sei lá, young adult, no máximo. Porque é a vibe da época da sua vida. Não tem jeito. E não é à toa que, por exemplo, quando a gente entrevista Peixes Grandes lá no Ictus, vários falam, como começou a ler? Coleção Vagalume, depois Agatha Christie, quase todo mundo faz esse caminho. E aí depois a pessoa começa a citar livros mais adultos, vamos dizer assim. Mas Agatha Christie tá naquele pedaço de vida da pessoa que fez toda a diferença pra ela como leitor e acho que tem que fazer. Eu fui pra esse livro num momento que eu tô mentalmente cansado na minha vida, o que é bom porque é um livro que descansa a cabeça, é um livro só de entretenimento, não te traz grandes reflexões da vida, não traz nada disso. E eu fui com ele muito com essa coisa que incomodou a Adri, que eu não quero ler, se eu for ler só por descobrir o assassinato, não tem graça. Eu discordo, eu acho que tem, porque eu fui com essa de vou jogar o livro, sabe? Eu vou anotar os nomes, eu vou pegar as referências, eu vou cruzar, pode ser isso, pode ser aquilo. Tanto que eu não peguei o assassino no final 100%, mas eu, no fim do livro, falei pra Carol, eu tinha 3 pessoas que estavam em volta das coisas e uma delas era o assassino. E é surpreendente a virada do final do livro. Mas eu já tinha ele no radar desde a metade. Não foi forçação dele. Porque eu já vim anotando. Você não pegou. Enfim, pra isso funcionou. Só que seria muito mais legal se tivesse pegado o Tan de 20 anos atrás. Sim, ele ficaria muito mais empolgado do que ficou hoje. Nesse sentido, eu me senti lendo... Faz as contas direito. Tá bom, 25. É porque 25 anos atrás eu não gostava de ler. Podia ser a entrada. Podia ser a entrada, E sim, num certo sentido, como eu fui pra Morte no Nilo assim, e isso fica muito claro pra quem ouviu o diário de leitura, nessa de não, vamos tentar descobrir, olha, pode ser. É muito gostoso fazer isso, principalmente em grupo. Eu me senti lendo o mesmo livro de novo. Tá. Não porque a história é a mesma, mas eu joguei de novo o mesmo jogo. Com um final diferente, um plot totalmente diferente, mas os passos são iguais, né, no tabuleiro. Então os passos, o tabuleiro, as regras do jogo é tudo igual. Isso me incomodou um pouco, porque... Não porque o livro foi ruim, mas porque eu não tenho vontade de ler o 4º livro da Agatha Christie, porque eu já li o livro da Agatha Christie, sabe? É como ler de novo um livro da Agatha Christie. Já leu os 70 dela. O que faria a gente querer ler é essa vontade de desvendar o mistério, que a gente não tem mais, né? Exato, mas aí é a chatice da nossa parte de vida, eu acho. Mas concordo. Agora, quanto à genialidade dela, assina embaixo, é sensacional. Ela não deixa a ponta solta. Ela, assim, o processo de revisão dela com ela mesma, não tô nem falando da editora que publicou nem nada, deve ser muito louco, deve ser insano, sabe? Ela deve ler e reler cada frase. Nossa, essa frase aqui vai dar uma... Enfim, nesse ponto, temos que tirar o chapéu pra ela mesmo, não tem jeito. Tudo isso pra dizer que se você gosta desse estilo, é um prato cheio de livro, é o que talvez conduza você pra gostar de ler, e acho que tem que ser, porque não? Um caminho muito bom. E dá até pra ler no Natal, né, Tan? O Natal de Poirot. Dá pra ler no Natal, porque, afinal das contas, por mais que não tenha as comidas natalinas lá, tem o drama familiar capa, que toda família tem no Natal. Tem Natal na capa. Você pode presentear o seu adolescente juvenil aí com esse livro. Não, e eu tô falando de verdade, assim, porque a gente precisa mais leitores, um bom presente, né? De Natal. Sim, e esse é um favor maravilhoso que a Agatha Christie faz e fez aí pra muita gente, igual o Tan falou aí dos Peixes Grandes. Daqui a pouco nossos filhos vão chegar na fase de ler esse tipo de livro também. Acho que vão curtir. Vai ser legal pra fase. Se eles já leram J.K. Rowling, né, amor? Mas o filme, por exemplo, a gente assistiu com eles o Expresso Oriente, eles gostaram muito mais do que a gente. Muito mais que a gente. Por entrar na investigação, né? Não, eles ficaram em pé, assim, com as mãozinhas suadas, sabe? Mó bonitinho. Mas não assiste com eles agora esse último não, tá? O lá, Caça às Bruxas, que saiu. Esse é pesado. É pesado? É pesado. E a Morte no Nilo é pesada também ou não? O filme. Com a Gal Gadot? Gal Gadot, né? Assim, eu não... Eles são novinhos ainda, né? Tem 10 e 12. Eu ainda não assisti. 13. Eu não assisti ainda com eles, não. Que tem um pouquinho de conotação sexual e tal, que não tem no livro. Porque o Assassinato do Expresso Oriente é bem tranquilo. Não, mas foi isso. A gente assistiu o Assassinato do Expresso Oriente, porque eu sempre entro no MDB e lá embaixo tem o tipo de cenas que tem lá, que Controle é o Family pais, Guide, né? Aí quando eu vi no Family Guide as informações sobre o Morte no Nilo, eu vi que tinha algumas coisas, uns apelos sexuais mais fortes, por isso que a gente já não assistiu na sequência. Eles colocaram a Gal Gadot. Então, se não fizer, né, essa mulher maravilhosa, linda.
Pois é. Fala umas bobagens no Twitter? Fala. Mas é linda. E é isso então, né, gente? Terminamos um ano, 11 livros no literário esse ano, missão Olha cumprida. aí. Porque E em 2 janeiro, Harry Potter, hein? Ó. 2 Harry Potter, Eu considero esse ano vitorioso. Sociedade do Cansaço, uma Agatha Pra Christie. equilibrar, né? Tem que o ter ano 2 Harry foi Potter. complicado. E nenhum do Teve Senhor Tolkien, dos Anéis né? esse ano? Não teve. Não teve Ano nenhum. O passado? Tolkien A foi o gente último terminou do ano Tolkien passado. no ano passado, no Natal. verdade. A gente começou esse ano com o terceiro da trilogia cósmica, para tirar isso da frente logo. Lemos 2 Harry Potter, lemos Hemingway, lemos Jacira, Timothy lemos Keller. Timothy Keller. Foi um ano Foi um muito ano gostoso. Quem nos acompanhou leu pelo menos 11 livros e quem acompanha bem o Clube eclético. Ah, Ictus... é bem mais, né? Porque teve o do... O Garófalo, Do Lewis, nossa, o o Garófalo, Garófalo. só o Garófalo foram 14, é verdade. Sim. Pro próximo ano, eu já tô cantando aqui essa bola. Eu quero muito ler pelo menos um, do Crônicas de Nárnia. Ah, Talvez legal. aí um Príncipe Caspian, não sei. A gente nunca gravou nada dele? A gente gravou o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa. Sim. Inclusive Ah, o Marcos É tipo participou o da episódio gravação. 2, 3 do literário. Mas eu queria ler um Tem que Príncipe ser, a gente Caspian leu ou a o Cadeira de segundo. Prata. Eu acho que vale super a pena a gente gravar aí, pelo Sim. menos um, marido. Principalmente porque a gente tem aqui, né, impresso Inclusive, em a gente já português. pode ser até o nosso primeiro. Eu já Ah, apoiaria vamos, aí. vamos. 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 Um desses aí, o Cadeira de Prata, o Príncipe Caspian. Não, vamos na ordem. Por mais que leve aí 10 anos pra gente terminar as Nárnias, É, o pelo primeiro é o menos elas Sobrinho são do publicadas Mago, mas na ordem. depende de que ordem, Não, né? não. Qual é Aí, a aí, ordem? Crônicas de isso que eu Nárnia? falei. Né? Crônicas Gente, de- Nárnia é criada com o Sobrinho do Mago, tá? Peraí, tá. Não, mas isso aí tá errado. Qual que É é a a ordem sua teoria de ordem de leitura? Não, o Começa primeiro a é o Leão discussão, Feiticeiro Guarda-Roupa. O Sobrinho do Já Mago é lemos. lá pra frente. Tá. Qual que é o segundo, Não é a ordem então? cronológica da história, é a ordem de publicação dos livros. Ordem de publicação. Como é sempre a minha Como teoria. Lewis eu quis acho que que a gente lesse. Eu falo É que a isso. ordem é o Sobrinho do Mago é o primeiro, porque é a criação Não. de Nárnia. Eu não sei se é Tá como o errado. Lewis quis que a gente lesse, mas é como nasceu na cabeça dele. Eu quero entender como a cabeça É isso dele aí. trabalhou. Tá bom, marido. Você Qual que é e o segundo, Tan, então, a Carol tá? Que eu não sei O de cabeça. segundo eu acho que é o Príncipe Príncipe Caspian Caspian. mesmo. Príncipe Príncipe Caspian, Caspian. então, definido agora, ao vivo, aqui, é o literário de fevereiro. O Príncipe Caspian, a Carol teve que Essa dar é a uma terceira saidinha. vez que eu vou ler esse. Uau. Eu nunca li um livro 3 vezes na vida. Ah, Vai ser bom. É Ele curtinho. merece que seja o Lewis. O ano passado a gente deixou pra fevereiro o terceiro da trilogia cósmica, porque era longo. Agora a gente vai deixar pra fevereiro, Carol, agora que você voltou, o Príncipe Caspian. A gente tem 2 meses pra ler o Príncipe Caspian. Definimos ao vivo aqui na gravação do podcast. A gente nem Show. tinha cogitado esse ainda. Bom é que a Carol já leu, né, Carol? E é um livro fácil. E assim, a gente não vai trazer esse compromisso pra você, porque a gente sabe que o começo da maternidade é sempre, né, requisita mais tempo nosso. Mas você sinta à vontade se você quiser gravar com a gente também. Tá certo, muito obrigada. Isso porque, gente, em janeiro, a gente não vai ler um livro pra janeiro, mas vai ter literário e vai ser um literário especial de férias. Na verdade, o podcast Irmãos.com em janeiro será de especiais de férias. A gente vai dar uma paradinha pra Natal e Ano Novo. A gente volta no dia 16 de janeiro, mas o literário volta no dia 30 de janeiro com um episódio especial de Caixinha de Perguntas Literário. Olha isso, você vai poder perguntar sobre as nossas impressões. Eu sei que a gente já gravou podcast sobre todos os livros, né, que a gente tá aqui no literário, você pode ouvir, mas você pode perguntar sobre alguns livros que a gente já leu, você pode sugerir livros, você pode tirar curiosidades, qualquer pergunta relacionada aí mundo literário, Sim. tá lá, caixinha de perguntas. E nesse episódio estaremos Adriana, eu e Tan garantidos, né? A Carol, a gente já deu a licença pra ela. Né? Não estamos esperando que ela participe, mas se surgir a oportunidade, ela estiver. Mas assim, Paulinho, Dri e Tan estarão aqui nesse episódio. E fica ligado nas nossas redes sociais, tanto do Ictus, Clube Ictus no Instagram, quanto irmãos.com, irmãos_com no Instagram, que a gente vai abrir caixinha de perguntas lá mais de uma vez, tá? Pra não ficar só na véspera da gravação, a gente vai abrir uma agora no fim do ano e depois na véspera da E gravação depois a gente outra em abre de janeiro. novo pra gente responder essas perguntas no episódio especial Caixinha de Perguntas do Literário, no dia 30 de janeiro de 2024. E quem sabe a gente lê O Prisioneiro de Azkaban ano que vem também, né, marido? Olha aí. Vai ler, mas não Azkaban tão, ainda dá, tão ainda rápido. dá. É, Ainda ele é fica fininho. tranquilo. E o Clube Ictus, como trabalhará nessas férias, Tan? O Clube Ictus vai ter uma pausa mais longa. O clube, na verdade, assinaturas nunca para, né? Então, pra quem é associado, vai funcionar como se não existisse Natal e Ano Novo. Funciona normal, você pode se associar
social. E vai ter livro de receber Natal em dezembro? Só de curiosidade? A gente ainda não escolheu os títulos de dezembro. No momento da gravação desse episódio, tá, gente? No Provavelmente momento, já vão estar recebendo aí na casa de vocês quando o episódio estiver no ar. Não se assustem. Isso. Enfim, não sabemos essa resposta ainda, mas o clube de assinaturas continua, então se você quer fazer parte, não se esqueça que nós temos um cupom de desconto que te dá 15% na primeira mensalidade em qualquer plano. É só você usar o cupom IRMÃOS e você vai ganhar então esse desconto na sua primeira mensalidade. A gente sempre gosta de lembrar que a gente não tem carência, então se você quer assinar e não gostei, 2 meses não tem problema, você pode cancelar, não tem problema algum. Então de repente você pode até dar de presente pra alguém e, enfim, tem gente que faz isso, comprar pra si mesmo, testar, fica à vontade aí, não esqueça de usar o cupom IRMÃOS pra você ganhar esse desconto. Pensando nos podcasts, a gente tem 2, né? O Ictus Podcast, a gente vai parar ele em dezembro, então esse episódio é o último que você tá ouvindo agora, e a gente vai voltar com a grade oficial do Ictus só em março, por causa da chegada do Natan e da Carol, dar um respiro um pouco maior pra ela poder curtir esse momento especial da vida e tudo. É muito provável que a gente vai lançar um programa novo pra começar a ser publicado em fevereiro, enquanto ainda não tem Ictus Podcast. Ele vai ter um feed novo e a gente tem um episódio no Ictus Podcast chamado Editorial, que já deve estar no ar aí, onde a gente explica bastante sobre esse projeto. Então, fevereiro tem esse projeto novo, que vai continuar adiante. Tem um novo projeto, um projeto infantil muito legal, que a gente vai ter um episódio por mês de livros infantis com presença de crianças e tudo, que também vai ter um feed à parte, vai aparecer no Ictus Podcast. Então, acompanhem a gente que a gente vai explicar tudo direitinho. Ótimo, gente. E nossa parceria continua, tá? A gente guardou até agora essa expectativa, as pessoas sabem, e aí? Será que continua? Será que não, né? Os sites... O povo tava na expectativa. Tava na rua. Amor. Sites de fofoca já estavam fazendo, Choquei, já tava te publicando já. O Choquei, já tava ligando. Show, aqui, a gente tá junto, show. Tamo junto, né? Continua a nossa parceria. Em janeiro a gente tem caixinha de perguntas e a gente continua lendo junto. Já vai adquirindo aí, se você não tem Nárnia, busca na internet os livros individuais separados, que é mais fácil de ler, né, do que ficar carregando aquele trambolhão do volume único. Mas compra pelo nosso link aqui da Amazon, que a gente ganha uma comissãozinha também. O link tá aqui no post, ou entra em irmãos.com/Amazon. Você não vai pagar mais por isso, mas a gente ganha uma comissãozinha de qualquer compra. Você tá falando do trambolhão do volume único? Eu tô vendo ali atrás da Carol. Tô vendo, a gente aqui em vídeo, o trambolhão do... O trambolhão. Mas ela com certeza deve ter um trambolhão maior que ele ainda, que é ilustrado em casa. Ilustrado. Mas a HarperCollins agora lançou uma série nova, que são os livros individuais, numa edição de luxo, que é um luxo. Tá maravilhosa, Maravilhosa. eu vi, tão lindo. A gente tem a edição simples aqui, mas a gente tem aqui na Espanha, que é uma grande vantagem. Tá bom, gente? Nos encontramos de novo em janeiro. E como é que fala no Brasil quando a mulher tá grávida? Em boa hora? Uma boa hora? Uma boa hora. Uma boa hora. Boa hora, Carol. Tá bom, ele não nasceu no episódio, hein, Carol? Não nasceu. Vamos esperar um pouquinho? Vamos lá, vamos dar uma enroladinha. Valeu, gente. Até mais, bom fim de ano pra todo mundo. Feliz Natal, pessoal. um bom ano pra todos. E a gente se vê pessoalmente em julho, se Deus quiser. Isso aí.